Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós iremos estudar a locução adverbial, o conceito de locução adverbial e a sua classificação. Bem, este conteúdo está na nota de aula número 117, ele não se encontra no Linguagens, né? E eu peço que vocês peguem a nota para acompanharmos juntos este conteúdo, certo? A locução adverbial, ela faz parte do conteúdo advérbio, ok? Nós já havíamos aprendido outras locuções antes, em outros conteúdos que nós estudamos. Locução, na verdade, é um nome para uma expressão. Então, quando nós estudamos adjetivos, por exemplo, nós estudamos as locuções adjetivas, que eram expressões formadas por uma ou mais palavras que tinham o mesmo valor de um adjetivo, ou seja, elas davam característica a um ser, né? Por exemplo, porta de ferro. De ferro é uma locução adjetiva, porque está caracterizando a porta, né? Dizendo de que matéria essa porta é feita. Quando nós estudamos verbo, nós também estudamos uma locução, a locução verbal, que era uma expressão formada por um ou mais verbos, por dois ou mais verbos, nesse caso não eram quaisquer palavras, né, que compunham a locução verbal, e sim somente verbos. Mas que você poderia substituir essa locução verbal por um verbo só, né? Então, por exemplo, amanhã irei estudar para a prova. Você pode dizer amanhã estudarei para a prova. Então, irei estudar é uma locução verbal, né? Nós vimos que ela é composta por um verbo auxiliar, que é o primeiro verbo, e que ele está conjugado num tempo. E o segundo verbo é chamado de verbo principal, que é o verbo que traz a ação em si. Por isso que a locução verbal, ela permite a substituição por um único verbo, por causa do verbo principal. É ele que traz a ação, ok? E esse verbo principal, ele pode estar no infinitivo, quando ele termina em R, no gerúndio, quando ele termina em NDO, ou no particípio, quando ele termina em ado ou ido, certo? Hoje nós vamos estudar a locução adverbial. A locução adverbial, ela não foge muito o conceito das outras locuções. Ela continua sendo uma expressão, né? Só que ela se aproxima mais do conceito de locução adjetiva, porque é uma expressão formada por duas ou mais palavras que têm o mesmo valor de advérbio, certo? Se nós retomarmos o estudo do advérbio, nós vimos que o advérbio é uma palavra que se refere ao adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. E quando ele faz essa referência, né, quando ele se liga a essas palavras, ele transmite uma ideia. Essa ideia é chamada de valor semântico, é o sentido da palavra. Então você tem, por exemplo, valor semântico de tempo. Aí você tem palavras que indicam tempo, né? Essas palavras são advérbios e são classificadas de acordo com o valor semântico. Então, de tempo você tem ontem, hoje, amanhã, né? Você tem de lugar, aqui, ali, lá. Você tem de dúvida, talvez. Você tem de negação, não. Afirmação, sim. Ok? Só que nesse caso você tem apenas uma palavra, né? E agora nós vamos ver uma expressão, ou seja, duas ou mais palavras que têm também a mesma função do advérbio, ou seja, quando elas se relacionarem principalmente com a ação verbal, com o verbo, que é o que nos interessa aqui, ela vai transmitir para esse verbo as ideias de tempo, de lugar, de modo, afirmação, dúvida, etc. Ok? Então, a locução adverbial é parte do estudo do advérbio. Só que, diferente dele, ela não é uma única palavra, ela é uma expressão.
ok? Você vai ver que existem mais palavras. Porém, os valores semânticos são idênticos aos do advérbio, certo? Então, prosseguindo aqui. Observe as expressões destacadas no texto a seguir. Então, nós temos um texto aí com várias expressões destacadas. Vão pensando aí, à medida que a gente for lendo o texto, o que essas expressões indicam, né? Quais são os sentidos dessas expressões, quais os valores semânticos que elas indicam aí ao verbo. Primeiro voo. Ao fazer o primeiro voo orbital ao redor da Terra, no início dos anos 60, o astronauta soviético Yuri Gagarin escreveu com certeza nos livros de história e para sempre uma frase bastante simples: a Terra é azul. Então a gente sabe que o homem, antes de ir para a Lua, ele deu uma volta ao redor da Terra, né? E essa volta foi dada por esse astronauta soviético Yuri Gagarin. E lá do espaço ele observou que a Terra era azul. Ficaram surpresos todos os que estavam acostumados a entender o planeta pelo verde florestal, o cinza urbano, os vários tons do marrom ao vermelho que se enxergam no chão. Então, antes disso, as pessoas tinham a impressão de que a Terra era verde, de que a Terra tinha as cores da terra mesmo, do chão, ou as cores das cidades. Foi o Yuri Gagarin que desfez essa ideia, dizendo que a Terra era azul. A foto que confirmou que o azul celeste não se desprendia do globo também dava a ideia de uma superfície bastante homogênea. Mares e terras dançavam nas nuvens, né? Então o céu que a gente vê, ele na verdade ele não se desprende do globo terrestre, né? Ele faz parte dele, assim como a água. Por isso que o nosso planeta é conhecido como planeta água, né? Porque aquele azul que a gente vê é água. Lá de cima tudo gira em harmonia. Diante dessa vastidão, a paisagem vista por Gagarin, sem dúvida, não mudou nos últimos 2 ou 3 milhões de anos, quando o homem, passo a passo, começou a circular pelo planeta. Então a gente vê que hoje em dia, quando se mostra a Terra do espaço, ela continua com a mesma imagem que o Gagarin descreveu, né? Ela continua azul, com as partes de terra e tudo. E mesmo que alguns desastres ambientais tenham acontecido, mas ela não mudou, essa imagem dela não mudou. É a mesma imagem desde os últimos 2 ou 3 milhões de anos. Ou seja, quando o homem começou a caminhar pela Terra e começou a descobrir as várias cores que existiam no nosso planeta, né? Até o Yuri Gagarin chegar no espaço e dizer que a Terra era azul, ok? Bem, vocês observaram que no texto há várias expressões destacadas, né? Observe que, no texto lido, as expressões destacadas, assim como os advérbios, indicam circunstância de lugar, tempo, afirmação e modo aos verbos das orações em que se encontram. Então, vocês têm aí em mãos a nota de aula número 117. E vocês podem ver que essas expressões que estão destacadas no texto, elas indicam lugar, tempo, afirmação e modo, ou seja, é o sentido que elas transmitem ao verbo, né? Seria o valor semântico que elas transmitem. Essas expressões são chamadas de locuções adverbiais, pois equivalem a um advérbio, porque os advérbios também transmitem isso, né? Principalmente ao verbo, porque ao adjetivo e ao próprio advérbio, quando o advérbio se relaciona com essas classes de palavras, nós temos mais a ideia de intensidade. Mas quando ele se refere ao verbo, aí nós temos várias ideias, vários sentidos, vários valores semânticos diferentes, ok? Então veja o conceito dessas expressões. O que significa uma locução verbal? Conceito. Locução adverbial, desculpa, eu falei locução verbal, mas não é, locução adverbial, tá? Locução adverbial é uma expressão formada por 2 ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio.
As locuções adverbiais desempenham a mesma função de um advérbio em relação ao verbo, atribuindo-lhe uma circunstância, ou seja, uma ideia, um sentido, um valor semântico, né? Então elas fazem a mesma coisa que os advérbios fazem, só que você tem uma expressão. Então você tem a circunstância de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, afirmação, negação, intensidade. Como a gente já viu, estas circunstâncias, que também são chamadas de sentidos, né, elas também recebem o nome de valores semânticos. Então, quando vocês ouvirem valores semânticos, ou sentido da locução adverbial, ou circunstância da locução adverbial, ou do advérbio, é o valor semântico. É o valor de sentido. Semântico quer dizer de sentido, de significado, ok? Veja como se classificam as locuções adverbiais. Classificação das locuções adverbiais. As locuções adverbiais se classificam de acordo com as circunstâncias que expressam, ou seja, de acordo com seus valores semânticos e os seus sentidos, né? Como eu já havia dito antes, elas se classificam da mesma forma que os advérbios se classificam, né? Então você tem uma palavra que indica tempo, então a classificação é advérbio de tempo. Mesma coisa vai acontecer com a locução adverbial. Se você tiver uma expressão que indica tempo, ela vai ser uma locução adverbial de tempo. Se você tiver uma expressão que indica lugar, ela será uma locução adverbial de lugar. Se tiver uma expressão que indica dúvida, ela será uma locução adverbial de dúvida. Igualzinho aos advérbios, ok? Você só tem que estar atento ao sentido, né, da expressão e qual a relação dela com o verbo. Então vamos ver isso com os trechos que foram retirados do texto. Ao fazer o primeiro voo orbital ao redor da Terra, então nós temos aqui uma locução adverbial de lugar, ao redor da Terra. Vamos ver? Ao fazer o primeiro voo orbital. Onde é que ele fez o primeiro voo? Ao redor da Terra, né? Então essa expressão aqui indica lugar. No início dos anos 60, indica tempo. Quando é que ele fez o primeiro voo orbital da Terra? No início dos anos 60. Então aqui claramente a gente vê a ideia de tempo, a circunstância de tempo. O astronauta soviético Yuri Gagarin escreveu com certeza, olha a afirmação aqui, né? Ele está afirmando que ele escreveu, com certeza, afirmação, nos livros de história. Onde foi que ele escreveu? Nos livros de história. Então é lugar. E para sempre, tempo, né? Ou seja, qual que era a extensão do pensamento dele? Era para sempre, então é tempo, né? Os vários tons do marrom ao vermelho que se enxergam no chão, né? Então, onde é que nós enxergamos esses tons de marrom e vermelho? No chão. Então, essa expressão aqui indica lugar, certo? Mares e terras dançavam nas nuvens. Onde é que eles dançavam? Os mares e as terras? Nas nuvens. Então, aqui indica o lugar onde essa ação verbal acontecia, ok? Lá de cima, tudo gira em harmonia. Então, onde é que tudo gira? Lá em cima, nesse lugar. E como é que tudo gira? Em harmonia. Então, aqui é modo, ok? Então, vejam que essas expressões aqui e a que está no slide anterior, elas se referem diretamente ao verbo, né? Indicando afirmação, lugar, tempo, modo, certo? Vamos ver mais uma. Diante dessa vastidão, a paisagem vista por Gagarin, sem dúvida, quando você diz que uma coisa não tem dúvida de ser, então você está afirmando, né? Então, sem dúvida, não mudou nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Outra expressão de tempo. Então, olha só, o verbo está aqui, A paisagem vista por Gagarin não mudou, né? Então, não mudou sem dúvida. Está afirmando que ela não mudou. E quando que ela não mudou? Nos últimos 2 ou 3 milhões de anos. Foi quando o homem, passo a passo, de modo, devagarzinho, pouco a pouco,
começou a circular pelo planeta, né? Então, como o homem começou a circular pelo planeta? Aos poucos, passo a passo. Então, foi o modo. E por onde ele começou a circular? Pelo planeta, o lugar, né? Como você pôde perceber, as locuções adverbiais existentes nos trechos retirados do texto foram classificadas de acordo com os sentidos que transmitiram aos verbos das orações. Então tá aqui, ó. Nós identificamos o verbo, né? Identificamos as locuções adverbiais que se relacionam a ele e o que elas indicam. Então elas indicam afirmação, tempo, modo, lugar. Aqui nesse texto prevalecem as locuções adverbiais de tempo e de lugar, né? São as que a gente mais encontrou. As locuções adverbiais são infinitas, pois sempre que houver uma expressão que indique uma circunstância ao verbo de uma oração, tem-se uma locução adverbial. Ou seja, não dá para nós listarmos todas as locuções adverbiais que existem na língua portuguesa. Isso é impossível, né? Porque toda expressão que você usar indicando tempo vai ser uma locução adverbial de tempo. Toda expressão que você usar indicando lugar vai ser uma locução adverbial de lugar. E assim por diante, né? Você vai ter expressões que indicam dúvida, expressões que indicam afirmação, que indicam negação. Então não dá para nós listarmos, olha, essas aqui são todas as locuções adverbiais existentes na língua portuguesa. Não dá para fazer isso. O que você vai ter que estar muito atento, né, é quando você analisar a oração, né, onde existe o verbo, e ver quais são as expressões que estão ligadas a esse verbo e o que elas estão indicando para ele. Se é tempo, lugar, modo, afirmação, dúvida, negação, intensidade. Ok? Porém, algumas expressões são classificadas como locuções adverbiais, considerando-se o valor semântico que exprimem a ação verbal. Como eu disse, é impossível, né? Imagina, as expressões, as locuções adverbiais de lugar, não dá para você dizer todas que existem na língua, certo? Se você disser, eu estou em Brasília é uma locução adverbial. Viajei para o Rio de Janeiro é uma locução adverbial. Não tem como. Mas existem algumas expressões na língua portuguesa que elas são classificadas como locuções adverbiais. Isso aí dá uma ajuda, porque toda vez que você encontrar essas expressões, você já sabe que você estará diante de locuções adverbiais. Então, estas seriam, como eu posso dizer, expressões prontas. Elas são locuções adverbiais, não tem jeito, ok? Vamos ver. As locuções adverbiais que indicam tempo. Às vezes é uma locução adverbial de tempo, de repente, né? E eu chamo a atenção que de repente é uma palavra, são duas palavras, de repente. Tem gente que escreve junta com dois R's, mas não é de repente. De vez em quando, à tarde, à noite, de manhã, em breve. Então, essas expressões elas já são locuções adverbiais na língua. Toda vez que você encontrar uma dessas, você já sabe que elas são locuções adverbiais. De lugar: à esquerda, à direita, ao lado, lado a lado, por fora, por dentro, por trás, ao fundo. Então, essas são locuções adverbiais de lugar. De modo, passo a passo, com cuidado, à toa, de propósito, com delicadeza, a esmo, que quer dizer assim, sem propósito, né? Então, ó, vejam que ao final dessas classificações existem reticências, ou seja, aí continua, né, uma infinidade de expressões. De afirmação, com certeza, sem dúvida, de fato e tantas outras. De negação, de jeito nenhum, de maneira alguma, de modo algum, de forma alguma e outras tantas. De dúvida, por certo, por acaso e outras. De intensidade, em excesso,
de muito, de todo, por completo e tantas outras, ok? Então essas expressões aí, elas já existem na língua portuguesa e elas já são locuções adverbiais. Toda vez que você as encontrar numa oração, então você já sabe de cara aí como classificá-las, certo? E estrutura das locuções adverbiais, como elas são formadas. Então, anteriormente, eu disse que nós havíamos estudado as locuções adjetivas, né? As locuções adjetivas eram formadas por duas ou mais palavras, né? E que equivaliam a adjetivo. Geralmente, as locuções adjetivas eram formadas por uma preposição, o de, o com, o sem, né? Mais um substantivo. Mas havia também locuções adjetivas formadas por mais de uma palavra. Por exemplo, se eu disser a moça usou o vestido de seda azul. De seda azul é uma locução adjetiva, só que ela é formada por três palavras. Mas vocês observem que ela começa por uma preposição, né? Bem, as locuções verbais são formadas por verbos. Essa aí a gente já retira. E as locuções adverbiais, elas vão seguir mais ou menos o mesmo esquema das locuções adjetivas, né? Vocês vão ver que a estrutura é a mesma, né? Elas geralmente começam com uma preposição e tem mais uma palavra acompanhando, certo? Então, as locuções adverbiais geralmente são formadas por preposições. Então, você pode ter locuções adverbiais formadas com a preposição de, locuções adverbiais formadas com a preposição com a preposição em, com a preposição por, com a preposição sem, com a preposição para, ok? Então você pode encontrar locuções adverbiais formadas por várias preposições, mas na maioria das vezes, não é sempre. Sempre em língua portuguesa não existe, mas nas maiorias das vezes elas vão começar por uma preposição, tá? E outras palavras, tais como substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, acompanhando essa preposição, você pode ter uma outra palavra, né, que pode ser um substantivo, um adjetivo e também um advérbio. Ok? Exemplo: o sol brilha intensamente de manhã. Então, mais uma vez, ó, o verbo está aqui, brilha, né? Quando que esse sol brilha? De manhã. Certo? Então ele brilha intensamente de manhã. Então de manhã seria o quando essa ação ocorre. É uma locução adverbial de tempo, né? E ela é formada pela preposição de, mais a palavra manhã, que é um substantivo. Ok? Prefiro ir para a escola por ali. É mais rápido. Então olha, o verbo aqui. Eu prefiro, né? Eu prefiro ir para a escola, né? Por onde? Eu vou para a escola, já é um lugar, né? Mas por onde eu vou? Por ali, né? Aqui também nós teríamos uma locução adverbial de lugar. Eu só não destaquei ela aqui porque eu queria mostrar a formação, né? Essa aqui, ó, é formada pela preposição para, o substantivo escola e tem o artigo aqui. Por isso que lá no conceito a gente diz geralmente. Elas são formadas por uma preposição e outra palavra. Mas existem as exceções, é claro. Essa aqui seria uma exceção. Eu não marquei porque eu estou falando do básico, né? da regra básica. Então nós temos que por ali indica lugar, né? Ao verbo prefiro, por onde eu prefiro ir. E ela é formada pela preposição por e por um advérbio, né? O ali, ok? Que também é um advérbio de lugar, ok? Então a gente viu que na primeira nós temos de manhã, que é uma preposição e um substantivo, e nessa aqui nós temos por ali, que é uma preposição e um advérbio. O avião partirá em breve. Então nós temos o verbo aqui, o verbo é partirá, né? Quando que esse avião partirá? Em breve, logo, logo, né? Então nós temos aqui o em, é uma preposição, e o breve é um adjetivo, ok? Então nós temos aqui uma locução adverbial que indica tempo, formada por uma preposição e por um
adjetivo, certo? Próximo exemplo. Escreva com calma para a sua letra ficar bonita. Então, nós temos aqui o verbo, escreva, né? E como é que essa pessoa deve escrever? Qual é o modo, né? Como essa pessoa deve escrever? Essa pessoa deve escrever com calma. Então, percebam que essa expressão aqui, ela indica modo. Por exemplo, se eu quisesse substituir essa expressão aqui por um advérbio de modo, eu poderia dizer, escreva calmamente, né? Nós teríamos a mesma ideia de modo, só que nós teríamos uma palavra só, que seria o advérbio. Aqui, em com calma, nós temos uma expressão que indica modo, ou seja, nós temos uma locução adverbial de modo. E essa locução adverbial de modo, ela é formada pela preposição com e pelo substantivo calma, certo? Então, estas locuções adverbiais que eu mostrei aqui como exemplo, elas são o básico, né? Mas não se esqueçam que, como eu disse, as locuções adverbiais na língua portuguesa elas são infinitas, né? Então, se elas são infinitas, você também terá construções infinitas, maneiras de escrever uma locução adverbial com várias estruturas diferentes, né? Como esta aqui, né? Para a escola que nós vemos. Ela foge um pouco. Ela tem uma preposição, um substantivo, mas ela também tem um artigo, certo? Aqui seria a construção básica das locuções adverbiais, certo? Bem, então nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.